Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, e temos novidades no mercado nacional. A Caloi anunciou a primeira bicicleta em alumínio full suspension fabricada e desenvolvida aqui no Brasil. Opa, pera aí, tem alguma coisa errada nisso aí. E a FS 400 da Audax não conta? E a Razo, que é uma bike full suspension elétrica da Odi, e a Forza, que foi inclusive lançada esse ano, também uma bike elétrica full suspension da Odi. Enfim, acho que houve uma confusão da Caloi aí. Não é a primeira bike full suspension em alumínio fabricada no Brasil, Caloi. Temos pelo menos aí a FS 400 da Audax, tá? Mas vamos falar detalhadamente aí sobre esse lançamento, que ficou bem legal e vai atender muita gente que precisa de uma bike full suspension. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com o amigo. E essa brincadeira aí foi só para descontrair. Vamos falar dessa bike que ficou animal. Bora, roda a vinheta e bora com nós. A Caloi Elite FS Full Suspension, né, vem para atender aí um nicho de mercado que estava meio ausente aí desde que eu me lembre que tinha Cannondale Capel de alumínio, mas ela simplesmente deixou de ser fabricada e ficou esse nicho, né, sem uma bike de entrada full suspension. E a Caloi Elite FS vem justamente para isso, né, para se alocar ali, né, para a galera que precisa de uma full suspension, que quer ir para uma full suspension, né, e que tem que ter um baixo custo, né. A Caloi já divulgou o preço, essa bike sai por R$ 13.990 e a gente vai destrinchar aí os componentes para chegar nesse preço. Bora lá? Então, começando aí com a geometria da bike, ficou bem interessante. Alguns pontos aí há de se ressaltar, vou comentar aqui, vou dar minha opinião, mas outros ficaram bem interessantes. Bora lá. O que chama a atenção na Caloi Elite FS, né, é já o design dela, né? Você vê a angulação ali bem trabalhada, né? Foi realmente trabalhada. A Caloi fez questão de frisar que foi muito bem trabalhada aí os tubos, né? Então foi produzida também para deixar a bike clean, né, com cabeamento interno, já com preparação para canote retrátil. Esse é um ponto que eu não gostei, né? Uma bike full geralmente tem que vir com canote retrátil, né? Já tem uma tendência aí que a gente já está falando aqui no canal há muito tempo de canote retrátil. Então uma bike full já devia ter sim o canote retrátil, mas eu entendo a Caloi visando o custo dessa bike, né? Eles querem atingir aquele nicho de entrada para uma full suspension, né, com preço. Então provavelmente colocando um canote retrátil a bike iria ter que subir de preço aí alguns R$ 1.000 ou R$ 2.000 a mais aí. Então eles projetaram a bicicleta para ter canote retrátil, porém eles removeram para deixar a bike com um custo um pouco menor, tá? Então a bike projetada para deixar bem clean, né? Tanto é que as opções de cores dela são bem básicas e ficou bonita, né? O grafismo bonito, o grafismo ali bem detalhadozinho. E além disso, foram realizados estudos detalhados da cinemática progressiva da bicicleta. O que isso quer dizer, Luiz? Quer dizer que para que ciclistas de alturas diferentes possam ter a mesma experiência em cima da bicicleta com tamanhos diferentes, tá? Então isso aí é bem interessante aí de se realizar quando se vai fabricar uma bicicleta, tá? Então a Caloi Elite FS está preparada para te passar uma experiência para qualquer tipo de altura e qualquer tipo de tamanho de quadros. Isso é bem legal, gente. Então foi desenvolvido também com stack e o hit mais curtos, com uma tendência global aí. As bicicletas internacionais estão com essa tendência, e também foi se preocupando com as características do piloto, com as características do ciclista brasileiro, né? Ou seja, caixa de direção com 68 graus aí de agressividade. A bike é bem agressiva. No visual você já pode ver que a bike é bem agressiva. Então caixa de direção 68 graus, stack e hit mais curtos aí, deixando uma bicicleta bem estável, bem agressiva.
Outro detalhe que eu achei bem legal também foi em relação ao choque traseiro, tá? A gente pode ter uma configuração aí visando um pouco mais de XC e visando um pouco mais de Allmonton, um pouco mais, deixar a bicicleta um pouco mais com características de Allmonton. Você pode fazer essa alteração aí com um simples trocar de peça ali, e a gente vai falar sobre isso aí, dando as características, dando a ficha técnica da bicicleta agora. Bora lá. Antes da ficha técnica, eu queria também puxar aqui um ponto que eu achei meio estranho, vamos dizer assim. Eu não curto muito esse triângulo traseiro com curva, né, que a Caloi faz. A tendência disso aí ao longo prazo não é muito legal, né? Essa curva aí, se você for fazendo uma linha reta ali, a tensão no tubo é muito menor do que com essa curva aí. Então eu não sei ainda porque a Caloi insiste em deixar esse triângulo traseiro curvado, né? Mas enfim, isso é uma característica da bicicleta da Caloi. Espero que não seja um problema aí ao longo prazo para a Caloi Elite FS. Então agora sim vamos para a ficha técnica dela. Disse isso aí porque eu acho que devo tecer meus comentários pró e contras, beleza? Então bora para a ficha técnica aí da Caloi FS. Para melhor visualização aqui, vou colocar a ficha técnica aqui e a gente vai comentando aí item a item, beleza? Então joga na tela aí a ficha técnica da Caloi Elite FS, começando com um quadro em alumínio 6061, né, hidroformado e etc. Então detalhes do quadro aí da Caloi, a gente já falou que o quadro é em alumínio. Suspensão dianteira RockShox Reba RL com 100 mm de curso. Shocks traseiro é o RockShox Seed Lux Select Remote, tá? Esse é o detalhe do shocks traseiro, que você pode alterar a pecinha aí para tornar a bike mais XC, né, para a galera que curte mais um XCO, curte mais um XCM, ou pode colocar a bike aí com um pouquinho mais característica de Allmonton, né? Então você simplesmente troca a pecinha ali que vem na segurança dos shocks, né, na conexão dos shocks. Então shocks traseiro aí é o RockShox Seed Lux Select, guidão em alumínio 740, canote 30.9 mm, suporte de guidão em alumínio também de 70 mm, isso aí é configurável, né? Selim é o Royal Ciclo Essenza, caixa de direção integrada, movimento central é o SRAM Dub, trocadores NX de 12 velocidades, pé de vela Truitive, estilo 6K 32 dentes, 170 a 175 mm, câmbio traseiro é o SRAM NX de 12 velocidades, K7 SX 1150, 12 velocidades também, freios hidráulicos SRAM Level, discos SRAM 180 e 160 mm, os aros são os TAM Notubes Arc 32 furos, cubo Fórmula Boost 32 furos, raios inox, nipples latão do 14G e os pneus são o Max Icon 29 2.25 tubeless com faixa. Então características aí importantes e características que eu vou meio que criticar agora, criticar no sentido bom e no sentido ruim, tá? Então bora lá para dar minha opinião sobre essa montagem dessa bicicleta aí, bora. Bom, a bicicleta tem uma configuração bem interessante, tá? Principalmente esse lance de você poder trocar as suspensões, né? Outra coisa interessante também é o Hybrid Travel, que a gente já falou aí. Isso funciona muito bem, né? A gente já tem na Scott Spark isso, você muda uma pecinha ali no shocks traseiro, né? Onde tem a conexão do shocks traseiro, e ela se torna uma bicicleta diferente, tá? Então você tem uma configuração XC e tem uma configuração mais Allmonton, mais enduro. Tá, então você dá uma amplitude a mais aí na bicicleta, isso é bem legal, né? A Caloi trouxe isso da Scott Spark para a Caloi Elite FS, então bem interessante isso aí. Então as suspensões gostei bastante aí, tanto da dianteira quanto a traseira, e mais esse plus aí de poder ter a escolha aí do Hybrid Travel como da suspensão dianteira, tá? Então você tem uma reba aí que vai te proporcionar boas aventuras aí e sem dar maiores problemas, tá? Então essa pontuação bem legal aqui que eu trouxe para vocês aí. Outro ponto interessante também em relação à Caloi Elite FS é justamente os pneus, né? Os pneus são bem interessantes, né? Os Max Icon são pneus excelentes para qualquer tipo de terreno, para qualquer tipo de situação. Então assim, se você for um piloto mais exigente, realmente você vai querer um pneu diferente na dianteira ali para segurar um pouco mais e deixar o Icon na traseira para dar uma rolagem a mais aí. Mas se você for aquele cara que é de boa, né, que com qualquer pneu ali se diverte, esse pneu
vai trazer a total garantia aí de diversão para vocês. Então eu já utilizei aí o Maxxis Icon por muito tempo, inclusive ainda utilizo ele em uma das minhas bicicletas e eu posso garantir que é um pneu sem dor de cabeça, tá? Tubeless Ready, né, uma opção a mais ali, apesar dela vir com câmera, ele é Tubeless Ready, só vai lá, faz a conversão e coloca o líquido para rodar, beleza? Então mais um ponto interessante aí dessa bicicleta para vocês. Agora, duas coisas que eu não achei muito interessante na configuração dela. Tudo bem que, mais uma vez falando, a Caloi visou aí um nicho de mercado que estava ausente, né? Então eles teriam que configurar pensando o máximo no custo, né? Mas mesmo assim a gente vai criticar aqui. Primeiro, os freios, né? Os freios level são, para essa bicicleta aí, deixam muito a desejar, né? Se fosse um level TL, aí sim, né? Se fosse aí um Shimano MT200 até, vamos botar o freio de entrada da Shimano aí, é melhor do que o level, beleza? Então os freios deixam realmente um pouco a desejar para uma bicicleta desse tipo, tá? Outra coisa é essa mistura de NX com SX, né? A gente poderia ter fechado aí, né, Caloi? Principalmente quando se fala de cassete, né? Cassete é o elemento que vai desgastar mais junto com a corrente ali. Então você provavelmente aí vai ter duas correntes para um cassete, né? Você não vai ter mais além disso, porque o cassete da SX desgasta demais, tá? Então poderia ser aí pelo menos aí um cassete NX, tá? Grupo fechado, né, Caloi? Já que a gente tá montando o negócio, fecha o grupinho aí, bota o NX. A gente não é o ideal, mas a gente entende que é em relação a custo, tá? Então poderia ter um grupo fechado NX, beleza? Então essas foram minhas opiniões em relação à Caloi FS. E você, comenta aí o que é que achou. Eu espero muito poder ter a oportunidade de pilotar essa máquina, tá? Então a gente quer bastante aí fazer um test ride nela para dar uma opinião um pouco mais detalhada sobre tudo isso que a gente falou aqui, tá? É muito fácil falar só analisando o produto com detalhes de que a Caloi soltou, né? O que a gente poderia dar uma opinião mais formada aqui, mais opinião nossa mesmo, é quando a gente pega a bicicleta, dá um rolê, dá 2 rolês, 3 rolês, enfim, e traz a opinião aí. Então esperamos aí que a Caloi forneça essa bicicleta para a gente dar um test ride aqui e trazer mais um pouquinho dela, porque repito, é um nicho que está carente, né? Então a Caloi trouxe justamente para aquela opção de mercado ali para a pessoa que já está cansado da HT, precisa de uma suspensão traseira aí, precisa de um conforto a mais. Então a Caloi Elite FS Full Suspension vem justamente para isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte aí, comenta o que é que você achou, se é bom, se não é ruim, se você concorda comigo, se deveria ter canote retrátil, se esse lance do Hybrid Travel é legal mesmo, não é, enfim, é uma coisa que eu trouxe lá da Scott, tá? A Scott já usa isso há bastante tempo. Então comenta aí o que é que você achou da Caloi Elite FS, comenta também se você achou o preço justo para essa configuração que a gente passou para você. Repito, o preço aqui, R$13.990 aí, é a sugestão da Caloi para essa bicicleta. Beleza? Então fico por aqui, não se esquece de compartilhar com um amigo também. Até a próxima, povo. Tchau!